Olá, investigadores do desconhecido. Antes de mergulharmos nos mistérios do Triângulo de Bennington, já clica no botão de se inscrever no Protocolo Medo, deixa seu like e compartilha esse vídeo. Sua ajuda é fundamental para continuarmos explorando o lado obscuro da história. Agora, prepare-se. Prepare-se, pois o que você vai ouvir hoje desafia a lógica e o tempo. Sejam bem-vindos ao Protocolo Medo. Inscreva-se para não perder nenhum mistério. Existem lugares no mundo que parecem devorar quem se atreve a entrar neles. Nas florestas densas de Vermont, nos Estados Unidos, existe um desses lugares. Ele ficou conhecido como o Triângulo de Bennington, um local onde o silêncio das montanhas esconde um segredo terrível. Entre os anos de 1945 e 1950, pessoas simplesmente evaporaram, sem deixar pegadas, sem gritos e sem explicação. Imagine caminhar por uma trilha familiar e, em um piscar de olhos, deixar de existir para o mundo. Nesta jornada, vamos explorar cada desaparecimento e as teorias que tentam explicar o impossível. Tudo começa no Monte Glastonbury, uma região solitária e de vegetação impenetrável. O primeiro caso que chocou a região foi o de Midi Rivers, em novembro de 1945. Midi tinha 74 anos e conhecia aquelas matas como a palma de sua mão. Ele era um guia experiente, um homem que respeitava a natureza e sabia sobreviver nela. Naquele dia, ele liderava um grupo de 4 caçadores. Em um determinado momento, Midi caminhou um pouco à frente do grupo e desapareceu de vista. Foi uma questão de segundos. Seus companheiros pensaram que ele logo voltaria, mas Midi nunca mais foi visto. A polícia e centenas de voluntários vasculharam cada centímetro da floresta por dias. A única coisa que encontraram foi um cartucho de espingarda vazio em um riacho. Nenhum corpo, nenhuma peça de roupa rasgada, absolutamente nada. Um ano depois, o mistério ganharia contornos ainda mais sombrios e famosos. Paula Weldon era uma jovem estudante de 18 anos da faculdade de Bennington. No dia 1º de dezembro de 1946, ela decidiu fazer uma caminhada sozinha na trilha longa. Ela estava usando uma jaqueta vermelha, uma cor que deveria ser fácil de localizar na neve. Várias pessoas viram Paula na trilha naquela tarde. Um casal de idosos até chegou a conversar com ela por alguns instantes. Eles a viram dobrar uma curva na trilha e seguir em frente. Quando o casal chegou a essa mesma curva, apenas alguns metros depois, Paula havia sumido. A busca por Paula Weldon foi uma das maiores da história. Até o Departamento Federal de Investigação, o FBI, foi envolvido no caso. Ofereceram recompensas altas por qualquer pista, mas o resultado foi o mesmo: o vazio absoluto. O desaparecimento de Paula foi tão impactante que forçou a criação da Polícia Estadual de Vermont. Mas a montanha ainda não estava satisfeita. Exatamente 3 anos depois do sumiço de Paula, aconteceu o caso mais bizarro de todos. James Tedford era um veterano de guerra de meia-idade. Ele estava em um ônibus, voltando para casa após visitar parentes. Outros passageiros confirmaram que James estava sentado em seu lugar, dormindo. Quando o veículo finalmente chegou ao destino final, em Bennington, o lugar de James estava vazio. Sua bagagem ainda estava no suporte acima do banco. Mas James Tedford nunca desceu daquele ônibus. Ele desapareceu enquanto o veículo estava em movimento, cercado por testemunhas que não viram nada. Como alguém pode sumir de dentro de um ambiente fechado? Esta pergunta assombra os investigadores até hoje. Outubro de 1950 trouxe a 4ª vítima. Paul Jepson era um menino de apenas 8 anos de idade. Sua mãe o deixou brincando perto de um cercado de porcos enquanto ela cuidava dos animais. Bastaram alguns minutos de distração para que a criança desaparecesse. Os cães farejadores seguiram o rastro do menino até uma estrada próxima, onde ele simplesmente terminava. O pai do menino mencionou algo perturbador. Ele disse que Paul sentia uma atração estranha e inexplicável pelas montanhas nos dias anteriores. Apenas 2 semanas depois, uma mulher chamada Frida Langer desapareceu na mesma região. Frida era uma trilheira experiente e estava acompanhada de seu primo. Ela caiu em um pequeno riacho e decidiu voltar rapidamente para o acampamento para trocar de roupa. Ela estava a apenas 800 metros de distância. Frida nunca chegou ao acampamento. Diferente dos outros, seu corpo foi encontrado 7 meses depois,
em uma área que já havia sido vasculhada intensamente. O estado de decomposição impediu a causa da morte, porque o corpo apareceu em um lugar que a polícia já tinha verificado várias vezes. Alguém o colocou lá? As teorias variam do lógico ao sobrenatural. Alguns acreditam que fendas invisíveis na montanha poderiam ter engolido as vítimas sem deixar vestígios. Outros falam sobre um assassino em série silencioso. Porém, essa teoria falha em explicar como James Tedford sumiu de dentro de um ônibus lotado. Existem as teorias mais sombrias dos povos nativos. Lendas dizem que a montanha de Glastonbury é amaldiçoada. Diziam que existia uma rocha que engolia pessoas. Para os ufólogos, a região é um ponto de intensa atividade e avistamentos de luzes. Muitos acreditam que as vítimas foram levadas por fenômenos extraterrestres. Depois de 1950, os desaparecimentos cessaram. Hoje, Glastonbury é uma cidade fantasma. Quase ninguém vive lá e o medo permanece. O que realmente aconteceu com eles? Natureza, mãos humanas ou algo inexplicável? A resposta pode estar enterrada profundamente sob o solo de Vermont. Tome cuidado nas trilhas. Se você conhece outra história assim, conte nos comentários. Não esqueça de curtir e compartilhar. Até a próxima, se tiver coragem de voltar.